Olá, minha gente, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Começamos agora com a nossa Masterclass Saúde Mental no Trabalho e Burnout Autista. Espero que vocês tenham conseguido baixar os documentos. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode mandar para o e-mail umaadvogadaautista@gmail.com. Vamos lá. Como reconhecer sinais de adoecimento, compreender o impacto do autismo na vida profissional e construir relações mais saudáveis dentro das empresas? Eu sou Natália Viotti, uma advogada autista. Se você ainda não conhece meu conteúdo, se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido a me seguir lá no Instagram, @umaadvogadaautista. Também estou no TikTok, também estou no YouTube, tem um canal no Spotify, mas você vai me conhecendo aos poucos. Comece pelo Instagram, que eu acho que é o caminho mais fácil. Vamos lá. Vocês sabem qual é o direito social mais importante? Na Constituição Federal, nós temos alguns direitos sociais, mas, no meu ponto de vista, o direito social mais importante é o direito do trabalho. Por quê? Porque sem trabalho a gente não tem lazer, sem trabalho a gente não tem saúde, sem trabalho a gente não tem higiene, sem trabalho a gente não tem comida em casa. Então, sem trabalho a gente não tem dignidade. Não tem como a gente falar de vida em sociedade, uma vida digna em sociedade, sem a gente falar do direito ao trabalho. Mas, Natália, por que você está falando sobre isso? O que tem a ver? Tudo tem a ver. Porque quando a gente entende que existem mulheres autistas que sequer sabem que são autistas, elas estão em sofrimento. Elas estão trabalhando no limite. Elas estão prestes a ter uma explosão, um burnout, um esgotamento profissional. E isso acaba impactando não só a vida, a carreira delas, mas também o casamento, relação com filhos, relação com amigos, com familiares. E tudo começa na carreira, porque é onde a gente fica a maior parte do nosso tempo. A gente fica lá no trabalho 8, 9, 10 horas. E as relações que a gente faz, que a gente cria, que a gente sustenta, que a gente mantém no nosso emprego, dependem de um bom estado emocional. Então, a gente precisa falar sobre saúde mental no trabalho e precisa falar também de autismo feminino. Tá bem? Antes de tudo, se você chegou aqui agora, não me conhece direito ainda, eu quero que você entenda uma coisa. O problema nunca esteve em você. Nunca. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que o problema estava com elas. Não achavam que elas eram sensíveis demais ou intensas demais, difíceis, exigentes, emocionadas, não é? E passaram anos tentando consertar algo que, na verdade, nunca teve quebrado. Porque o problema, minha gente, nunca foi e nunca será a incapacidade de vocês. Pelo contrário, o problema está na falta de compreensão. Então, o problema é viver tentando sobreviver em ambientes que exigem uma adaptação constante, mudança de rotinas, exigem um mascaramento social, a gente vai falar sobre isso mais para frente, um silêncio emocional. Né? Então, quando a gente fala sobre saúde mental no trabalho, a gente está falando não apenas sobre produtividade, porque muitas pessoas pensam que o elevado cumprimento de metas acaba fazendo com que as mulheres fiquem estressadas e adoecidas. Não, eu não estou falando só de cobrança de metas, não estou falando de cobrança de produtividade. Está muito além disso. Né? Então, a gente está falando sobre dignidade, sobre permanência, sobre pertencimento. Vocês já perceberam como o número de afastamentos por burnout aumentou nos últimos anos? Se vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Nos últimos anos, o INSS está abarrotado de pedidos de afastamento por depressão, por estresse, né? E tudo isso relacionado ao quê? A um desgaste no ambiente de trabalho. Saúde mental, minha gente, não é luxo. É responsabilidade. Quando uma pessoa adoece no trabalho, raramente começa no trabalho. Mas,
quase sempre piora nele. Ambientes com uma comunicação ruim, com uma liderança agressiva, com exigências contraditórias, excesso de estímulo, insegurança, falta de previsibilidade, tudo isso cria um terreno perfeito para o adoecimento. Natália, o que é exigência contraditória? Sabe aquele chefe que pede uma coisa para você, daqui a 10 minutos ele pede outra, e aí você não consegue fazer as duas coisas, e depois ele tá te cobrando algo que ele pediu e que ele falou que não era urgente, que a prioridade era outra. Enfim, isso é uma exigência contraditória. Então, o corpo acaba cobrando como? Insônia, crise de ansiedade, exaustão constante, dificuldade de concentração, sensação de fracasso. Isso também traz para a mulher isolamento, queda de produtividade, pedido de demissão, que são os pedidos silenciosos, perda de pessoas inteiras. E como é que a gente resolve isso? Com prevenção. Não tem outro caminho. E como é que a gente previne? Tendo uma estratégia de saúde mental. Mas como prioridade, não como um benefício, porque isso é uma responsabilidade das empresas. Agora a NR1 exige que esse risco esteja mapeado no programa de riscos, no PGR. Então, as mudanças da NR1 hoje estabelecem a responsabilidade direta das empresas sobre a saúde emocional e sobre a prevenção do burnout. O mero desconhecimento do autismo agora representa um risco jurídico, um risco trabalhista significativo. Mas por que, Natália? Porque se pessoas autistas são mais vulneráveis a entrarem em burnout, essas pessoas que ainda não têm o diagnóstico, elas podem entrar em burnout mesmo que os riscos já estejam mapeados, porque os riscos foram mapeados para neurotípicos e não para autistas.